Olá, sétimo ano! Vamos dar início aos conteúdos da quarta unidade. Então, quais serão nossas habilidades e conteúdos trabalhados? Vocês já conhecem alguns deles, são os reinos africanos, as lógicas internas. Vamos compreender aqui qual será a habilidade, porque o nosso foco é compreender o que os africanos desenvolveram comercialmente, já que nós também estamos trabalhando a lógica do mercantilismo. Então vamos discutir o conceito de espaço, da Idade Moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval, e reconhecer as ações, inter-relações e embates de homens e mulheres de diferentes grupos sociais. Então nós vamos focar na contribuição dos reinos africanos nesse processo e também valorizá-los, Porque até hoje a África nos fornece minérios, eles também nos forneceram sal na antiguidade e nós temos também a cultura africana muito forte dentro da nossa sociedade brasileira. Então nós precisamos compreender as questões sociais, políticas, regionais, étnico-raciais, etárias, culturais, mas eu dei um foco maior aqui nesse vídeo, como vocês irão perceber nos slides, a questão econômica. Então vamos lá. Aqui nós temos uma imagem de Tombouctou, que vocês encontram no livro didático de vocês, de uma mesquita. Por quê? Porque os povos africanos, eles tiveram um contato muito forte através do comércio com os mercadores muçulmanos, Ou seja, que atravessavam o deserto do Saara. E com isso, a cultura religiosa dos muçulmanos adentrou o continente africano. Então, não só comercialmente, mas nós temos aqui, Tombouctou, mostrando que foi uma civilização africana organizada na região do Mali e de Songhai, que nós tivemos povos e civilizações que cresceram e se desenvolveram por meio do comércio, sim, e desenvolveram a arquitetura por sua vez. A África antiga, ela traz uma grande diversidade de povos. Cada um deles tem sua própria língua, suas tradições e sua religiosidade. Esses povos também apresentam diversas, características em relação às suas formas de organização social e política. Eles também tiveram imperadores, eles também tinham seus chefes tribais. E aqui nós temos uma linha do tempo para demonstrar alguns fatos, que nós iremos trabalhar de cada reino, Vocês estudaram o reino de Gana, estudaram o reino Congo, o reino Mali, o reino Songhai. Vamos relembrar aqui cada um. Entre os séculos 6 e 13, o reino de Gana dominou os povos que viviam na região próxima aos rios do Senegal e o rio Níger. Depois nós tivemos aí um grande progresso entre o século 13 e 15 do Império Mali, O Império Mali conquistou o reino de Gana no século 13 e passou a dominar a região. Depois, entre o século 14 e o século 18, o reino do Congo se destacou. O reino do Congo desenvolveu-se na região centro-oeste da África. E aqui entre o século XV e XVI, nós também tivemos o Império Songhai. Os Songhais conquistaram o Império do Mali e formaram um império na região. Ou seja, eles tinham sua própria organização. Agora vamos entrar no assunto das rotas comerciais. Como eu disse, principalmente cruzando o deserto do Saara, os povos africanos e os povos árabes, eles mantiveram esse comércio, caravanista. As caravanas de camelos no deserto do Saara traziam muitos produtos. As rotas comerciais que atravessavam o Saara eram chamadas de rotas transsaarianas.
permitiram a comunicação e a troca de mercadorias, bem como esse processo de aculturação, de difusão cultural, de conhecer a cultura do outro e absorver. Então, entre os habitantes da África mediterrânea, os povos do deserto e os grupos que viviam nas regiões das savanas e florestas tropicais, ao sul do Saara, tiveram esse contato. Eles comercializavam, por exemplo, o sal, o ouro, tecidos e outros gêneros alimentícios, as especiarias. E também comercializavam pessoas. Infelizmente, já era comum o tráfico de escravos. Ou seja, uma tribo, ela, quando dominava uma tribo inimiga, ela tornava aqueles inimigos cativos e escravizavam e vendiam como escravos, como mercadoria. Então não foram os europeus que começaram essa prática, já existia lá. Aqui nós temos um exemplo da escravização. Traficantes conduzindo um grupo de pessoas, né? Ou seja, o comércio de escravos na África. Essa aqui é uma gravura ilustrativa do século XIX, que mostra que já era comum a escravização. A escravidão nas sociedades islâmicas. A escravidão estava presente em várias sociedades africanas islamizadas. Os escravizados desempenhavam diferentes funções. Eles poderiam também ter uma vida não do modelo de escravidão que nós estamos comumente acostumados a pensar e idealizar, como foi aqui no Brasil, né? Mas eles também desempenhavam, esses escravos, funções administrativas, funções militares, serviços domésticos, além de trabalharem nas minas de sal, na agricultura e na produção artesanal. Por exemplo, de ferreiro, de carpinteiro. A importância do comércio. Vejam só, aqui nós temos uma imagem, né? O cavalo era um animal muito valorizado no Império do Mali e o seu comércio era realizado por criadores especializados. Até hoje, né? É um comércio caro, né? Cavalo. O comércio era uma das atividades mais importantes da cidade do Mali. Entre os produtos comercializados, eu quero que vocês prestem atenção nesse nome, nós de cola, né? Além do cobre, do marfim, do ouro, do sal, eles também comercializavam nós de cola. Noz de cola é uma planta de gosto amargo que possui propriedades estimulantes e revigorantes. No Brasil, ela é conhecida como obi ou orobó. Então, a noz de cola ela foi muito comercializada para toda Europa, porque ela é um pouco alucinógena, né? E apesar da importância do comércio nas principais cidades, como as cidades eram Gené, Gao, Tombuctu, que nós já mostramos a imagem lá, né? Da mesquita, muitas pessoas exerciam outros tipos de atividades. Grande parte da população do império vivia em pequenos vilarejos e dependia da pesca, da agricultura, da criação de animais, que é o pastoreio, para a sua sobrevivência. Em razão da influência do islamismo na região, ou seja, a religião islâmica de Maomé, de Alá, né, Deus Alá, profeta Maomé, em algumas cidades, como Gené e Tombuctu, foram construídas mesquitas e também madrasas, escolas destinadas aos ensinos, ou seja, aos estudos religiosos. Sobre o domínio Songhai, Tombuctu se tornou um grande centro de estudos, com cerca de 180 escolas. O ensino islâmico na cidade abrangia desde a educação infantil até o ensino superior. Sim, as primeiras universidades, faculdades. Então vamos lembrar aqui que a religião islâmica ela se difundiu, ela adentrou os impérios, os reinos africanos. Não só pelo viés do comércio, mas também pelo viés religioso. Nós tivemos uma grande influência cultural para os povos africanos com o islamismo. Os comerciantes levaram
à cidade livros e manuscritos vindos do outro lado do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Os livros eram comprados e vendidos em Tombuctu, em árabe e em idiomas locais, ou seja, eles já faziam a tradução para a língua local, como o Songhai e o Tamacheque, o idioma dos tuaregues nômades. Tombuctu, no passado, abrigava a Universidade Sankore, que em seu pico servia de centro para 25 mil estudiosos. É muita gente estudando. Ou seja, e o estudo ele traz o desenvolvimento. Os escribas, conhecidos por seu talento caligráfico, ganhavam a vida copiando manuscritos traduzidos por viajantes. Famílias importantes acrescentavam cópias desses trabalhos às suas bibliotecas. A cidade acumulou uma extensa e eclética coleção de manuscritos. Temos trabalhos sobre lei islâmica, lei familiar, direitos das mulheres, direitos humanos, lei sobre gado, direitos das crianças, todos os assuntos imagináveis aqui, né? Disse Ali Imam Ben Essayuti, de uma família de imãs. Imãs, na religião islâmica, é um homem considerado sábio. Imãs é um sábio que preservou uma biblioteca em uma das mesquitas da cidade. Aqui é a prova, né? Ou seja, uma fonte documental, um manuscrito de Tombuctu com estudos de astronomia. Eles desenvolveram também estudos astronômicos. E nós temos aqui que lembrar da culinária africana, que tem muito a ver com o comércio. Sabe aquele azeite de dendê que nós usamos na nossa culinária, por exemplo, no acarajé, na culinária baiana, né? O dendê, ele é um fruto extraído da palmeira, uma palmeira africana que foi encontrada na região de Benin e depois foi trazido aqui para o nosso Brasil também, cultivado na América, né? Ele é extraído um óleo, né? Um azeite, e que é utilizado como ingrediente em várias culturas e pratos, né, da nossa cozinha afro-brasileira. Por exemplo, o acarajé da imagem e também o vatapá, que leva, né, o azeite de dendê, a muqueca. Vamos agora para o reino, né, de Congo, né, o reino Congo. Vamos falar aqui dos mercados no Congo. O reino no Congo, né, já utilizava até moeda, já circulava até o nezimbu, né, a moeda do Congo. O reino era muito forte e estava dividido em províncias, cada qual controlada e administrada por um chefe local. Esses chefes coletavam impostos e eram responsáveis pelo controle da produção econômica de cada região. No reino do Congo havia enormes mercados onde eram trocados produtos como o sal, que eu sempre estou aqui focando, o sal e os metais, né? Tecidos, metais vindos de várias regiões. Além disso, uma moeda circulava por todo o reino, facilitando as trocas. Ela era feita de concha, uma conchinha, né? Chamada nizimbu, que só se encontrava na ilha de Luanda. Onde era Luanda, hoje é Angola. Durante o século XVI, a crescente demanda por mão de obra escrava nas colônias portuguesas ampliou drasticamente o comércio de pessoas escravizadas no Reino do Congo, trazendo riqueza, poder e prestígio aos chefes locais. Foca aqui em mim, prestem atenção. Ó. Infelizmente, nós vimos que os árabes já praticavam o comércio, né, de escravizados com os africanos. As tribos africanas, elas já tinham essa prática de escravizar a tribo inimiga. Então, os portugueses, os europeus, quando quiseram colonizar o Brasil e utilizar a mão de obra escrava africana como forma, né, de exploração, ela fornecia para uma tribo africana aguardente, que é a cachaça, ela fornecia tabaco, que é o fumo,
ela fornecia a pólvora e armas para que aquela tribo fosse para vencer a outra tribo inimiga e trouxesse os seus cativos que seriam escravizados, levados nos navios negreiros para a América. Então, o comércio de escravizado, ele é antigo, ele começou muito antes. A gente estudou em todas as civilizações da antiguidade a escravidão por dívida, a escravidão de guerra. Então, aqui era uma forma de escravidão de guerra, né? Mas que o próprio povo africano estava escravizando, né? O seu povo. Em pouco tempo, a manutenção do poder do rei passou a depender das armas trazidas pelos portugueses, assim como dos artigos de luxo, com os quais o rei costumava presentear os nobres congoleses em troca de apoio. Esses produtos só podiam ser adquiridos em troca de pessoas escravizadas. A busca por povos escravizados intensificou as guerras com povos vizinhos. E, além disso, a própria relação dos congoleses com o trabalho escravo foi alterada após o contato com os portugueses. A metalurgia. Vamos aqui ver que a profissão de ferreiro, né? Ela já era comum porque eles já dominavam os minérios. E aqui nós temos algumas artes, né, da antiguidade que mostram que a metalurgia e a mineração na África, ela foi difundida. Nós temos aqui um machado, né, cerimonial do faraó egípcio Amoses I. Temos aqui um bracelete de ouro da Candace Amachichet, encontrado no Sudão. Então, a metalurgia, ela foi muito difundida na África. E até hoje, os africanos, eles são explorados, eles até hoje vendem, né, os seus minérios muito baratos, e existe um comércio muito forte até hoje, né, que faz com que exista a forma de exploração moderna, uma escravidão moderna. Bons estudos e até a próxima.